falar então agora sobre a vontade soberana de Deus. Segundo a Bíblia, a vontade de Deus é a causa última de todas as coisas, é a causa última da criação. Confira comigo Salmo 135, versículo 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e nos abismos. Também veja comigo o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Agora observem comigo, e se Deus quisesse, se aprovesse a Deus destruir toda a criação, se Deus quisesse destruir a criação, nós questionaríamos? Olhamos para a vontade soberana de Deus e achamos maravilhoso o fato de Deus ter criado tudo. Mas como soberano que é, sendo criador de tudo, se Deus quisesse destruir todas as coisas também, Ele poderia fazer, ninguém haveria que o poderia questionar. Alguém talvez pudesse dizer, e o atributo bondade de Deus? Porque Deus é bom, mas os atributos de Deus não se contradizem. A bondade de Deus não contraria a sua vontade soberana. E tudo o que Deus faz é bom. Então aquilo que Deus deseja automaticamente é bom e não pode ser ruim, ainda que para nós, diante da nossa ótica, do nosso ponto de vista humano, pareça não ser bom. Tudo que Deus faz definitivamente é bom. Segundo, a Bíblia nos mostra que a vontade soberana de Deus é a causa última também da questão do governo. Se não vejamos o texto de Provérbios, capítulo 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então o coração dos governantes, o coração do rei, está nas mãos do Senhor e Ele é quem inclina. Alguém às vezes pode ficar em crise diante de textos como estes, ou textos como que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Todavia não temos motivo para ficarmos alarmados com este texto. Esses textos são textos que mostram a soberania de Deus. E não quer dizer que Deus tenha feito isso no sentido positivo, mas no sentido negativo, quanto, por exemplo, a referência de que Deus endureceu o coração de Faraó. Sabemos que o homem irregenerado, ele já é por natureza mau, e a graça comum de Deus é que restringe a sua maldade. Por isso o homem não é tão mau quanto ele pode ser, porque a graça comum de Deus restringe. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, é porque Deus deixou de usar a sua graça restringidora e Faraó endureceu o seu coração mediante ao fato de Deus o ter entregado a si mesmo. Também um texto que nos mostra a vontade soberana de Deus quanto ao governo é Daniel capítulo 4, versículo 35, diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Também observamos a vontade soberana de Deus quanto à eleição. Esse texto deixa muitas pessoas desconcertadas, mas quando nós entendemos o que é soberania, quando nós entendemos que Deus, Ele é o único ser de fato soberano, que tem poder absoluto, controle absoluto sobre tudo, não há motivo para nós questionarmos. Aliás, o texto que leremos fala sobre também
o fato de se questionar. Vejamos Romanos capítulo 9, versículo 11 em diante. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Observe que Deus não elege por causa das obras. Deus não nos escolhe, Deus não nos salva por causa daquilo que Ele prevê que nós faríamos. Os gêmeos ainda não tinham feito mal ou bem, e Deus, conforme vai dizer aqui em diante, versículo 12, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, olha o que Deus disse: amei Jacó, porém aborreci a Esaú. E aí, nesse momento, nós somos tomados por uma pergunta: será que Deus não está sendo injusto por ter escolhido a Jacó e rejeitado a Esaú? Nós não vimos que um dos atributos de Deus é a sua justiça? E o próprio texto nos responde a esta pergunta no versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Resposta: de modo nenhum. Pois ele, Deus, diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, ou seja, de quem eu quiser, de quem for da minha vontade soberana ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, olha o que nós citamos anteriormente: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer, de quem tem vontade, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre gentios, e por aí vai. Então, esse texto nos mostra que a vontade soberana de Deus também atua na nossa salvação. Você talvez diga: mas e o homem não tem liberdade? E o homem não tem livre-arbítrio? Antes de nós questionarmos e defendermos a liberdade humana, precisamos ver que a Bíblia enfatiza a liberdade de Deus. Deus é mais livre do que qualquer homem. Se Deus não fosse absolutamente livre, não pudesse escolher qualquer coisa, inclusive acerca daqueles que Ele deseja salvar pela sua própria vontade, Deus, portanto, não seria soberano. Ele decide, e isso de modo algum nos traz alguma glória, muito pelo contrário, nos humilha diante da grandeza de Deus, porque se você é salvo, você sabe que não foi salvo porque Deus olhou para você e viu algum mérito, algum atributo em você, algo que encantasse a Deus, ao contrário do que os pregadores modernos ensinam. Deus não viu nada em você, Ele te escolheu por mera vontade dele mesmo. O motivo de Deus ter nos escolhido se encontra nele mesmo e não em nós. É porque ele quis, de forma que não nos resta nenhum mérito. E tendo ele desejado, ele operou em nós o querer, o efetuar, tirou esse coração de pedra e nos deu um coração de carne que almeja cumprir
e fazer a sua vontade, almeja servi-lo em correspondência àquilo que ele primeiramente fez por nós.